duas em uma. Primeiro, o peso dessa eliminação na Copa do Nordeste e como explicar um primeiro tempo do Náutico tão abaixo. O Náutico não ofereceu perigo nenhum para o adversário, o ABC dominou o primeiro tempo inteiro, eu não vi um lance de perigo ali do Náutico. Acho que o jogo se resumiu, o resultado do jogo se resumiu no primeiro tempo que nós fizemos, né? Primeiro tempo extremamente apático, completamente fora da nossa realidade, algo que nos espantou demais, algo que nos assustou em todos os momentos. Essa equipe, em vários momentos lenta, sonolenta, enfim, causou até estranheza nossa em relação ao nível de competitividade que a gente vem empregando no jogo, né? Nós tivemos a perda do Vitor minutos antes de começar a nossa oração, então eu sei que isso mexe um pouco com a nossa rotina. As trocas táticas, elas não são simples, não existe uma troca 6 por meia dúzia na ausência do Vitor pela entrada de outro. Eu sei que isso influencia diretamente no atleta que passa 2 dias mentalizando funções táticas específicas. Faltando 5 minutos para começar o jogo, vem o treinador e muda as funções táticas daquele atleta. Mas o que mais me chamou a atenção de forma negativa, e a gente tem consciência disso, foi a forma apática que nós encaramos o jogo. Então, sendo bem sincero, é algo que não dá para identificar agora. A gente não sabe ainda o que é que os motivos que fizeram a gente não ter a proatividade do jogo, né? Alguns atletas sentiram mais do que o normal nesse jogo, um peso mais do que o normal. O Dieguinho teve um problemazinho durante a partida, o Wagner também. Assim, visualizando inclusive a minha participação no jogo também, não estava... Conversei com o pessoal da comissão técnica, né, sobre as ações de jogo, enfim, que o sentimento era que a gente podia fazer alguma coisa diferente e não conseguimos dar essa condição mais agressiva da nossa equipe. Então, assim, é algo que nos assustou. Então, a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade para avaliar a derrota. Ela é dolorida porque a gente tinha boas expectativas nessa Copa do Nordeste. A gente vinha jogando muito mais do que nos apresentamos aqui hoje. Eu lamento muito profundamente a derrota, mais ainda pelo fato de como ela aconteceu, né? Nós fomos superados no primeiro tempo de uma forma muito fácil. E é isso que me causa muito talvez mais frustração, me causa um pouquinho mais de reflexão em cima do que a gente deixou de fazer durante o primeiro tempo, e no segundo tempo a gente só correu atrás, foi buscar. Taticamente mudamos a forma da equipe jogar, veio a chuva e aí acabou o jogo, era só disputa, era só bola para frente, enfim. Então eu lamento demais essa forma que a nossa equipe abordou os momentos iniciais da partida, que para mim fizeram a diferença enorme no resultado e no andamento da partida. Professor, o Náutico veio para o jogo sem o Matheus e sem o Gabriel. Já são 2 peças que a gente imagina que o time sente muito, porque são características que talvez não existem em outros jogadores dentro do elenco. E aí o Vitor fez uma partida muito boa contra o Ibis na função de 10, fez uma partida muito boa na função de 10 também contra o Ferroviário. Era a alternativa que parecia encaixar e dar volume. Só que antes da partida aconteceu o que aconteceu, né? Ele passou muito mal e eu imagino, como você falou, que isso afetou também, porque, pelo que a gente sabe, as cenas foram bem chocantes, ele ficou bem debilitado, enfim. Essa ausência de característica, talvez a palavra não seja essa, mas essa ausência de uma característica mais de um meia de fato, talvez eu esteja simplificando muito também dentro do elenco, afetou o quanto o teu plano de jogo para a partida de hoje? Bom, eu entendo que afetou de forma determinante, mas eu também entendo que foi uma coincidência negativa, porque nós temos 2 jogadores para a função. Não existe elencos no Brasil afora que se tem 3, 4 jogadores para exercer essa função. É normal que só tenham 2 mesmo, até por uma condição orçamentária. Eu também entendo que é o suficiente para a gente ter um calendário competitivo. Nós temos 2 jogadores com características um pouco diferentes.
eu ainda tenho o Vitor à disposição para fazer a função que ele sabe fazer, que ele sabe flutuar entre as linhas adversárias. Então, eu só lamento e entendo também que é uma triste coincidência que no momento decisivo nós estávamos sem os três, né? Até a possibilidade de improviso, que era do Vitor, eu perdi. Um outro jogador que talvez fizesse a função, mas ainda está no momento de readequação física, que seria o Lucas Paraíba, que ainda está no momento de recuperação. Então, um jogo pesado como esse, um adversário que marca muito forte, o iniciar do jogo para o Lucas seria precoce. Então, infelizmente, a mudança ela impactou significativamente nas ideias que a gente propõe para o jogo. A ausência de um meia pesa muito para a nossa ideia central do jogo. A minha mudança do segundo tempo foi colocar um segundo atacante, porque já que já tinha a flutuação dos meias, tentar pesar mais na última linha, com a entrada do Júlio, aumentando a competitividade. Mas, como eu falei, né, eu acho que é só foi um momento de uma triste coincidência de perder os três jogadores em um jogo. Eu espero que isso não ocorra mais, vamos aguardar aí os próximos dias. Os dois jogadores do departamento médico já estão em processo final de recuperação. A gente vai ter aí nas próximas semanas a fase decisiva do campeonato estadual, que eu espero não ter essa surpresa negativa aí. Agora, Dado, vocês saíram no primeiro tempo com 2-0 no placar. Era um resultado que dava para ser revertido, aí veio o segundo tempo e um outro adversário acabou entrando em campo, que foi a chuva. Quanto que isso pesou também para o Náutico? Foram uma sucessão de acontecimentos, né? A narrativa do jogo aconteceu dessa forma. Nós entramos muito mal. 8 minutos do primeiro tempo nós não tínhamos passado no meio campo, o adversário tendo 4, 5 escanteios na nossa área. Nossa equipe lenta, nossa equipe perambulando pelo campo, enquanto o adversário dominava as ações, principalmente as disputas, eram praticamente todas do adversário. Então, tomamos o segundo gol aos 45, no momento decisivo do jogo. Talvez voltar para o intervalo com um gol só para buscar seria um pouco mais saudável, mas conversamos aqui no intervalo, nós ajustamos um pouco mais a nossa equipe e voltamos com uma proposta diferente, que eu acho que nós equilibramos o jogo. Ainda acho que nós pecamos nas disputas, mesmo no segundo tempo, mas pecamos nas disputas e a gente equilibrou um pouco o jogo. O jogo foi de igual para igual. Com a chegada da chuva acabou, né, as ações técnicas estabelecidas como primordiais, como o passe de flutuação, o passe entre linhas, a entrada do Júlio para pesar um pouco mais a última linha. E sobrou as longas e as bolas paradas. O adversário acabou fazendo o terceiro numa bola parada, mais uma que entrou no jogo. E ficamos à mercê apenas da boa vontade dos jogadores, da luta, da entrega que os jogadores tiveram no segundo tempo. Dado, a bola parada defensiva do Náutico era algo que a gente sempre ressaltava, que vinha encaixando independente de quem era a dupla de zaga. A gente simplifica a dupla de zaga, mas todo mundo que participava. Hoje os 3 gols aconteceram dessa maneira. Faz parte também que assim, como na vida sempre tem aquele dia que as coisas não acontecem, às vezes nada dá certo, futebol também isso acontece. Faz parte também desse contexto do jogo de hoje? Infelizmente, né? Eu repito aqui, a minha busca é pelas causas, né? O porquê, o que é que aconteceu. E hoje, nesse exato momento, me vem muito a questão da apatia, da forma que a gente entrou no campo. O contexto, para mim, ele se resume muito nessa condição de apatia que nós abordamos um jogo decisivo. Os porquês da gente ter entrado apática, aí a gente vai conversar com a nossa comissão, a gente vai conversar com a nossa direção, ver o que aconteceu em relação à logística, em relação a tudo que a gente fez e o que poderia ter feito, o que é que deu errado, enfim. A gente precisa sim buscar, porque vale muito no coração do nosso torcedor uma eliminação como essa. Então, vamos ter a responsabilidade de buscar os erros, né? Buscar o que aconteceu, examinar bem tudo, né? Todo o processo, né? Desde a estadia, desde a alimentação, de tudo, para entender realmente o que aconteceu na partida. Agora, Dado, analisar é tentar entender o que aconteceu, a eliminação ela veio, não tem como voltar atrás, agora é virar a chave, porque você, como bem falou, tem uma semana aí decisiva no estadual, né? Então, focar agora no Pernambucano. Sem dúvidas, né? Infelizmente, a gente sai de uma competição. Lamentamos a saída, porque acho que nós tínhamos time para chegar mais à frente. Nós tínhamos futebol para chegar mais à frente. Então, eu lamento essa saída dessa forma, mais ainda dessa forma.
por não termos jogado o que a gente sabe que pode jogar. E agora é direcionar todas as forças para o campeonato estadual, né? Vamos fazer uma avaliação do que a gente vem fazendo e principalmente nos momentos decisivos do estadual que a gente chegue mais bem preparado. Ainda em cima disso, Dado, é uma semana cheia. Eu não sei há quanto tempo que vocês estavam sem uma semana cheia. Não teve. Nós não tivemos ainda, desde quando começou o ano, nós não tivemos semana cheia ainda. Então, só complementando, importância para descansar todo mundo, a gente vê os jogadores saindo um pouco desgastados, vimos os jogadores saindo um pouco desgastados do jogo de hoje. Descansar todo mundo, ter tempo para você trabalhar, fazer ajustes também. Sem dúvidas. Esperava não ter esse tempo no andamento pelo fato de ter classificado, não deu para classificar, então vamos juntar as nossas forças aí, equilibrar o nosso grupo, manter os jogadores no mesmo nível, porque existe uma disparidade muito grande. Dos caras que vêm jogando muito, precisam recuperar, e dos caras que vêm jogando pouco, que precisam ter uma rodagem um pouco maior. Então vamos equilibrar o nosso grupo para chegar forte aí na fase decisiva do estadual.